Bom dia, boa tarde, boa noite, meus jovens padawans do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, curtiram o jogo de comemoração do aniversário do Beethoven? Acharam muito difícil montar as partituras dele e ouvir as composições? Comentem depois que eu quero saber como é que foi, hein? Eu vi as imagens e achei bem legal que todo mundo conseguiu construir. Essa é a parte divertida, né? Brincar um pouco e aprender. Faz toda a diferença, não é? E o mais legal é que esse jogo vai fazer parte da nossa conversa de hoje, porque nós vamos falar sobre partituras, vamos falar sobre notação e notas musicais. Tudo bem? Então, bora para a nossa segunda aula de arte. Na última aula, eu conversei com vocês e apresentei 3 elementos essenciais para a música. Lembram-se? Ritmo, melodia e harmonia. Esses 3 elementos, pode ser que um ou outro compositor se aproprie mais de um ou de outro, ou faça a relação entre 2, mas isso não é um problema nenhum. Mas quando nós temos um diálogo entre os 3, aí sim nós temos a ideia da música com perfeição, pela sua essência, né? São os 3 elementos juntos que trazem para nós aquela ideia da perfeição musical. Tudo bem? Eu comentei com vocês também que existem outros elementos, chamados elementos da forma, que ajudam a estruturar a música. Lembra-se quais são esses elementos? Eu citei muito brevemente que nós íamos falar sobre eles. Então, hoje eu vou comentar também quais são esses elementos, porque eles vão voltar para o nosso conteúdo um pouquinho depois, certo? Mas eu quero que vocês já conheçam esses elementos da forma. Que são a duração. Como assim a duração? A duração que um som tem. Se ele é curto ou se ele é mais longo. Tudo bem? Tem a intensidade. Se um som é mais fraco ou se um som ele é mais forte. Tem a altura. A altura, se um som é mais grave, lá embaixo, ou se ele é mais agudo, lá em cima. Nós temos a densidade. Não é intensidade, hein? É densidade. Densidade é quando nós temos vários sons trabalhando juntos. Como, por exemplo, numa orquestra, tem um violino, um violoncelo, um tímpano, uma flauta transversal, todos eles tocando, mas de uma maneira harmônica ali dentro. Então nós temos uma densidade sonora acontecendo. Tudo bem? E nós temos o timbre. O que é o timbre? O timbre é a nossa personalidade sonora. Vamos dar um exemplo? A nossa voz. Nós reconhecemos quando uma pessoa fala pela sua voz. Né? Nós conhecemos a voz do Ricardo quando ele fala, conhecemos a voz da Isa quando ela fala, conhecemos a voz do Rafa quando ele fala. É a personalidade vocal, são as cores da voz. Pensando até nas artes visuais, um paralelo, são as cores da voz, é a personalidade que ela tem. Tudo bem? Esses elementos, esses 5 elementos, são parte dos elementos da forma. Então vamos lembrar. Densidade, timbre, intensidade, duração e altura. Esses elementos da forma, combinados aos elementos essenciais, formam o conceito de música. Tudo bem? Dúvidas por enquanto? Se tiver dúvidas, manda lá no ClassUp que nós voltamos a conversar. Tudo bem? O fato é que o compositor ele domina esses elementos para a construção musical. Lembram-se que na última aula eu também mostrei para vocês vários compositores, inclusive aqueles de música clássica, Vivaldi, Beethoven, Bach. Esses compositores, lá nos séculos 17, 18, estruturaram as suas músicas, compuseram as suas grandes obras. Mas como que essas músicas chegaram para a gente até hoje? Como é que a gente sabia que elas eram assim? Se não tinha um gravador, se não tinha os chamados tubos de cera que eram usados para fazer as gravações,
Ou mesmo, não existia nenhum tipo de equipamento, né, para isso. Como chegaram para nós? Como será? É aí que entram as partituras musicais. As partituras são aquelas folhas de papel cheias de linhas. Na verdade não são cheias, tem uma sequência. Cada espacinho daquele são 5 linhas chamadas de pentagrama, né, que compõem a partitura, vários pentagramas. Cada pentagrama, daí penta, 5 linhas. E nesses pentagramas são colocadas as notas e as notações musicais, os padrões musicais. Existem essas ideias de partituras desde as nossas primeiras civilizações. A gente já encontrou partituras na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia. Eram um pouco diferentes das partituras que a gente conhece hoje, mas já eram conceitos de partitura. A partitura que nós usamos hoje, ela vai ter início entre o século VIII e o século X. E mais próxima aí do século XIV, XV, XVI, ela vai ganhar as formas finais. E o que é muito legal, sétimo ano? Que a partitura é uma linguagem. Ela tem os seus códigos, que são as notações e as notas. E como linguagem, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que tenha uma certa habilidade, um treino ali, consegue ler as partituras. Como um idioma. Se nós falamos português, eu compreendo o que vocês falam. Se nós falamos inglês, nós conseguimos compreender o que uma pessoa que fala inglês fala, ou espanhol, ou italiano. Nós precisamos compreender o idioma para falar. A partitura, se eu souber ler a partitura, não importa se eu falo inglês, italiano, espanhol, japonês, eu consigo ler em qualquer lugar do mundo porque elas são iguais. Os símbolos, os códigos dentro da partitura são iguais em qualquer lugar do mundo. E isso é muito legal. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre partituras vai aprender uma vez só, porque em qualquer lugar ela vai ser igual. Olha que bacana isso, né? É uma linguagem que todo mundo pode falar. Por isso que dizem que a música toca todo mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. Porque ela é compreensível para todo mundo, em qualquer lugar. Os elementos que a compõem são compreensíveis para todo mundo, em qualquer lugar. Olha que legal que é isso, né? Vamos entender um pouquinho, então, como é que se constrói isso. Lá nos pentagramas são colocadas as notações musicais. Lembra-se do seguinte, notação e nota não necessariamente são a mesma coisa. A nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A notação, elas definem pra gente o tempo. Lá na página 26 do livro de vocês, dá uma olhadinha lá, tem uma caixinha dividida assim, símbolo, nome e tempo. São as notações. Então cada notação tem um nome, tem o seu símbolo, aquilo que representa ela na partitura, e o tempo em que ela é utilizada para construir o ritmo musical, para construir a maneira que a música é tocada, a linearidade da música. Junto com elas, as notas também entram. Junto com as notações, as notas também entram. Dá uma olhadinha na página, acompanha aí. Essas notações, esses tempos, são diferentes. Tem 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8. Cada uma dessas notações faz com que o tempo seja mais curto ou mais longo. Tá? Ajuda a nossa leitura da sonoridade, da musicalidade. Ok? Um outro elemento importante, vocês vão notar aqui nas partituras. Agora, percebam no pentagrama. No pentagrama, vocês vão notar que tem sempre o que a gente confunde com uma nota maior, né, que começa na frente daquelas 5 linhas. Mas não necessariamente aquilo é uma nota, aquilo chama-se clave. Existem 3 claves para nós começarmos um pentagrama, né, dentro da partitura. A clave de Sol, que é a mais conhecida, a clave de Dó e a clave de Fá. Mas o que a clave faz? Por que ela é importante? Ora, porque a clave de Sol indica que a primeira nota que vai começar é um Sol. A clave de Dó define que a primeira nota que vai começar é um Dó.
E a clave de Fá define que a primeira nota que vai começar é um Fá. Essa é a função da clave. Além de definir a nota, ela define também para nós em qual lugar do pentagrama. A clave de Sol, por exemplo, começa na segunda linha de baixo para cima do pentagrama. A clave de Dó começa na terceira linha. E a clave de Fá começa na quarta linha, todas de baixo para cima. Certo? Essa é a nossa leitura. Então, a clave tem a função de definir a nota e o local onde ela começa, em qual linha do pentagrama. Juntando isso com as simbologias da notação, nós temos a construção musical. Tudo bem? Dúvidas até aí? Espero que não. Se tiver, manda que a gente resolve. É legal porque, além dessas notas tradicionais que eu falei para vocês que em qualquer lugar do mundo a gente consegue ler, sabendo o que elas significam, hoje, na contemporaneidade, tem uma outra maneira de fazer uma leitura das notas musicais. E isso é bem bacana. Existe uma leitura visual, em que se usam símbolos, né? Os chamados pictogramas, representações mesmo. Fogo, uma gotinha representando água. Né? Vocês têm na página 27 do livro, dá uma olhadinha lá. Tem uma outra sequência para definir uma partitura. Acompanha ela comigo. São símbolos mais reconhecíveis, não necessariamente esses símbolos clássicos, mas cada um deles também representa aqueles elementos da música, tanto da forma, né, quanto essenciais que eu estava explicando para vocês. Eles têm aquela presença ali da notação, que vão ajudar nessa construção da música. Percebam que na contemporaneidade a gente pode usar outros elementos de uma forma um pouco mais livre para brincar com a construção musical de uma partitura. Certo? E é esse o exercício que vocês vão fazer para essa aula. Vocês vão criar uma partitura através de símbolos que vocês vão reconhecer e criar. Vocês vão estabelecer, por exemplo, eu vou usar, como nós temos ali na página 27, vou usar uma gotinha de água para dizer que vai ser uma palma curta. Aí eu vou usar uma folha para representar duas palmas mais longas. E vou criar uma sequência de ritmo através dessa notação. Certo? Esse é o exercício. Página 27. Façam, escrevam, desenhem na sua partitura, né? Criem lá os seus pentagramas, criem a sua sequência de símbolos, de códigos para a sua partitura, e depois gravem o som que vocês conseguirem fazer com ela e mandem para eu ouvir. E mandem a foto da partitura, que eu quero acompanhar também, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Manda lá via nosso meio de comunicação, que é o ClassApp, que eu respondo assim que possível. Então, até a nossa próxima aula e fui!